Olá pessoal, aqui voltando, para retomar nossas aulas, nosso curso de Cálculo 4. Hoje a gente começa a falar sobre as soluções particulares, ou seja, a gente vai dar um tratamento para as equações não homogêneas, tá certo? O que significa dizer que tudo que a gente tinha para falar a respeito das homogêneas a gente já falou, tá certo? Ou seja, nós só temos um único método para resolver as equações homogêneas. Tudo bem? Então, veja que, se vocês lembrarem, né, a gente só sabe resolver as equações homogêneas se, né, tiverem coeficientes constantes. Eu estou falando aqui das equações de ordem superior, né, de ordem 2 acima. Né? Diferentemente das equações de primeira ordem, que a gente teve lá quatro métodos, aqui a gente tem um somente, e assim um método muito restrito porque ele exige que os coeficientes sejam constantes. Significa que se os coeficientes da equação não forem constantes, nós não sabemos resolver, salvo casos, situações em particulares. A gente vai ver aqui uma situação só, e o que fugir a essas situações particulares são vistas assim em casos específicos. E aí você vai ter que buscar teses, artigos, sabe, assim, livros mais avançados, e não há um tratamento geral. Então é equação do telégrafo. Então você vai lá e procura qual é a solução que há para essa equação e vê como é que alguém conseguiu resolvê-la, certo? Um tratamento geral e mais amplo, o que nós temos é esse que está aqui. Ou seja, a gente só consegue dar uma visão geral para equações de ordem superior com coeficientes constantes. Na terceira unidade, a gente vai ver equações que não tenham coeficientes constantes, tá bom? E aí é por isso que lá as ferramentas são mais poderosas, porque para as equações desse tipo a problemática é mais complicada. E mesmo assim a gente também não vai conseguir ter um tratamento geral, dizer, a gente consegue resolver toda, qualquer uma, não vai. São casos específicos também, não resolveremos todas, resolveremos algumas, mas acredita-se que isso seja o suficiente para o ângulo de um engenheiro, né? De um engenheiro, de um engenheiro, né? Essa introdução às equações diferenciais, ela, apesar de ser bem restrita, mas ela comporta muitos problemas da vida real dentro do que é tratado aqui. Tá certo? Antes de falar das soluções particulares, os métodos que a gente vai ver, na verdade hoje a gente só vai ver um, e na verdade nós só temos dois, né? O outro eu vou deixar para outra aula, tá? Hoje a gente vê só um, tá certo? Mas eu preciso enunciar aqui o segundo princípio da superposição. Se vocês estiverem acompanhando pelo livro, vocês vão ver que esse princípio aí, ele não está nessa seção, ele está lá atrás junto com o primeiro. Eu não coloquei junto com o primeiro porque eu achei que assim seria melhor dizer agora, porque ele fica dentro de um contexto, né? Lá, quando ele foi enunciado no livro, a gente estava falando somente de equações homogêneas, e aí a gente enunciou o princípio da superposição para equações homogêneas. Aí na página seguinte vem o princípio da superposição para não homogêneas. Só que naquele momento a gente não estava falando nada sobre homogêneas e nem viria a falar, né? Estamos falando hoje, então eu achei mais conveniente trazer esse princípio agora, tá bom? Então veja do que se trata. Se você tiver uma EDO não homogênea, eu estou colocando aqui de segunda ordem, mas esse princípio é válido para qualquer ordem, né, de 2 acima, tá? Acho que para de ordem um também.
E veja o que está escrito aí do lado direito, né? Suponha que você tenha a EDO, a sua forma padrão, do lado esquerdo, e do lado direito a função, que seria a parte não homogênea da função, né? Ela tenha seja uma soma de dois termos, tá bom? Pode ser 3, 4, 5, 6, o tanto que quiser. Eu vou anunciar para 2 e aí você generaliza para n. Então, suponha que você tem uma EDO dessa forma aí, tá bom? E o que a gente vai fazer é reescrever ela, né? Você vai construir outras duas, tá? Usando, perceba que o lado esquerdo é igual, você está somente reescrevendo a equação duas vezes, né? E alterando o lado direito da equação. Tá certo? O que você fez na primeira? Eu deixei só o G1, na segunda eu deixei só o G2, e se a nossa soma que há no lado direito tivesse três termos, aí você teria três equações. Se fossem cinco termos, aí você teria cinco equações. Tá bom? E aí, veja, o que você está fazendo é quebrar uma EDO em duas. E perceba que a minha quebra, apesar de aumentar a quantidade de EDOs, ela ficou mais simples. Tá certo? Então, suponha que, estando assim mais simples, você resolveu cada uma delas, né? Encontrou um y1 como solução particular da equação número 1, encontrou o y2 como solução particular da equação número 2, né? Ou seja, quando você substitui o y1 na equação 1 dá certo, quando você substitui o y2 na equação número 2 também dá certo, tá certo? E aí, antes de enunciar, eu vou querer somente chegar à dedução. Eu estou tentando concluir o que é enunciado como uma verdade, tá? Construa a partir dessas duas funções, nessas duas soluções que você encontrou, vamos construir uma terceira. Eu vou chamar de y3 e nada mais é do que a soma de y1 com y2. Aí você observa o seguinte: se você derivar, né, a derivada do y3 é a derivada do y1 mais a derivada do y2. Né, a derivada segunda do y3 é a derivada segunda do y1 mais a derivada do y2. O que, é que a gente vai fazer com isso? Você vai substituir isso na EDO original, naquela que tem a soma, tá? O G1 mais o G2. Substituir lá e ver o que acontece. Então eu vou substituir no lado esquerdo, vou deduzir isso o máximo que eu puder e ver o que acontece. Né? Se eu chegar à conclusão que o resultado disso é G1 mais G2, isso significa que eu vou deixar em aberto aí para vocês irem pensando o que isso significa, tá? Então veja, vou pegar o y3 duas linhas, vou colocar aí, o y3 linha vou colocar aí, pegar o y3 e colocar também, né? Aí isso vai me dar esse catatal aí monstruoso, tá bom? E eu vou fazer um reagrupamento aí, você distribui tudo e junta tudo novamente, tá certo? O meu reagrupamento ele vai ser feito de que forma? Eu vou pegar no primeiro termo que você tem aí, vou pegar o A2, que multiplica o Y1 duas linhas, só, tá bom? No segundo termo eu vou pegar o A1, que multiplica o Y1 linha. No terceiro termo eu vou pegar o A0, que multiplica o Y1. Ou seja, eu estou agrupando tudo que leva o Y1, tudo que diz respeito ao Y1. Aí vou fazer esse mesmo procedimento e agrupar tudo que diz respeito ao Y2. Vai ficar mais ou menos assim. Tá bom? Eu peço a vocês que façam, tá bom? Pega o lapisinho aí e vá fazendo as continhas para não ficar... se você for só avançando o vídeo, fica muito solto e isso não entra na cabeça assim, nessa velocidade que o vídeo vai trazer não, tá bom? Por favor, vá dando pausa e escrevendo devagarzinho o que está sendo dito aqui, tá bom? Então, por que foi feito esse agrupamento? Né? Porque o y1 é solução da equação número 1 e o y2 é solução da equação número 2, ou seja,
O que está dentro aí do primeiro par de colchetes vai me dar justamente o G1. E o que está dentro do segundo par de colchetes vai me dar o G2. Correto? E aí eu cheguei onde eu tinha deixado em pausa para vocês, né? Substitui Y3 na equação e cheguei à conclusão de que o resultado disso dá G1 mais G2, ou seja, o Y3 é solução da EDO original. Pronto, acabou-se. Qual é a conclusão? Se você pegar o Y1, solução da equação número 1, Y2, solução da equação número 2, e a soma dessas duas me dá uma solução da equação que tem como lado direito G1 mais G2. Ok? O que vai servir isso para a sua vida? Quando você tiver do lado direito uma expressão muito catastrófica, você tem a opção de resolver da forma como está, é um direito seu, tá bom? Ou desmembrar a sua equação de acordo com a quantidade de termos que você tem do lado direito. Então, se você tiver dois termos, transforma a sua equação em duas. Procura a solução de uma, procura a solução da outra, tá? E aí, encontrando essas duas soluções, a soma vai me dar uma solução da equação que você tinha originalmente. Ficou claro? E isso vale para dois termos, três termos, quatro termos, quantos termos você tiver. Tá bom? Isso está enunciado aí como para a EDO de segunda ordem, mas vale para qualquer ordem. Show? Então a gente vai usar isso aqui várias vezes, tá? Então eu espero que vocês fiquem atentos e né? Em geral dá uma boiada aí, porque é uma boiada no sentido de se perde, né? A galera não quer lembrar do segundo princípio, tá bom? Mas vamos para frente. Então agora eu vou começar a falar a respeito do nosso primeiro método de como encontrar uma solução particular para a nossa equação de segunda ordem. Eu vou fazer aqui com segunda ordem, mas esse método também funciona para ordens maiores, desde que observadas as restrições. Infelizmente, ele não é um método assim muito poderoso, ele tem sérias restrições, e aí, observadas as restrições, você pode aplicar ele para ordens superiores também, tá bom? Veja, o método talvez seja o método mais complicado que tenha de se ensinar, né? Mais complexo e tal, eu tô ironizando, né? Em que consiste o método? O nome do método é coeficientes a determinar, tá bom? E o método ele consiste em dar um chute. Como assim, professor? É só isso. Dá, dá um chute bem elaborado, um chute cuidadoso, tá bom? E aí eu não tenho como deduzir método nem como colocar uma teoria aqui, tá bom? Eu vou tentar transmitir fazendo alguns exemplos, tá bom? Aí vocês entendam, aí vocês vão entender por que o nome é coeficientes a determinar, tá bom? Esse método consiste em elaborar um sistema e resolver o sistema. Como, né? Então, veja só, vamos pegar um primeiro exemplo. E eu quero que fique claro que, assim, nesse momento eu estou interessado somente na solução particular. Como eu estou falando de uma solução particular, significa que eu quero uma solução particular, tá bom? Outra coisa, a solução geral, como é a solução geral de uma equação? Você vai pegar a solução geral da homogênea mais uma particular. Aí você tem a solução geral da equação, correto? Então eu vou supor que vocês já sabem resolver a parte homogênea, né? E aí a parte homogênea nós temos uma limitação séria, qual é? Só sabemos resolver nossas homogêneas se os coeficientes forem constantes. Se não for, não sabemos. Tá certo? E aí não estou preocupado com a parte homogênea agora, já ensinei como é que se resolve a parte homogênea, então vocês
né? Vejam lá, porque na hora da prova eu vou pedir, muito provavelmente, a solução geral. Então a solução geral, lembre-se, é a soma da solução da homogênea, que a gente chamou de solução complementar, ela é uma solução, na verdade a gente chama de solução, mas são infinitas soluções, né? Mais a particular, e a particular é uma. Tá? Quando você junta as infinitas da homogênea com uma particular, e você tem todas da solução da equação geral. Tá ok? Então veja só, você tem aí uma equação de segunda ordem, né? Igual do lado direito você tem um polinômio de grau 2. Professor, eu posso usar o princípio da superposição aqui agora? Poderia, poderia, sim. Tá? Só que nesse caso, a gente vai usar o princípio da superposição quando se mistura funções que são, como é que eu posso dizer, diferentes. Como o 2x ao quadrado, o 3x e o 6 é tudo polinomial, não faz sentido eu quebrar um polinômio em vários polinômios. Entendeu? Então a gente vai usar o princípio da superposição quando você tiver, por exemplo, uma parte é polinomial, a outra parte é trigonométrica. Aí você separa o que for polinomial, resolve, o que for trigonométrico, resolve. Vamos supor, do lado direito você tem uma soma e uma parte é trigonométrica, a outra parte é exponencial. Quebra. Tá certo? Agora, se você tem uma soma e os dois termos são trigonométricos, não faz sentido separar os dois. A maneira de tratar um e de tratar o outro é a mesma. Tá certo? Mas assim, não é preciso separar. Se você achar e ficar mais confortável separando, separe. Não tem problema. Tá bom? Então, eu quero somente que fique claro assim, eu não vou separar aqui nesse caso. Porque o lado direito, para mim, é uma função só, é um polinômio. Tudo bem? Aí vem a parte agora do chute. Como é que a gente vai dar um chute? Tá certo? Veja, você está em busca de uma função que você derivou ela duas vezes. Olhe para a equação. Derivou ela duas vezes. Depois, você somou com 4 vezes a derivada dela. Depois, você subtraiu de duas vezes ela. Né? Resultado dessa conta todinha que você chegou, lhe deu 2x ao quadrado menos 3x mais 6. Confere? Então, qual seria a suspeita para o que deveria ser essa função y? Y. Veja, é natural se esperar que essa função y seja também um polinômio de grau 2. Confere? Vocês concordam comigo? Eu não sei quem é o A, o B ou o C, mas com certeza esse y particular aí que eu quero encontrar é uma função de grau 2. É um polinômio de grau 2. Eu posso excluir que seja trigonométrico, porque assim, se o que eu faço com a função é somente derivar, né? Eu derivo uma vez, derivo duas vezes, e em seguida o que eu faço é fazer uma combinação linear da derivada da função e da derivada segunda, então não tem como aparecer nada trigonométrico, não tem como aparecer, né, nada exponencial, ou seja, se o resultado dessa combinação vai me dar um polinômio, significa que essa função é um polinômio. Veja se vocês me acompanham. Ah, professor, será que não poderia ser um polinômio de grau 3 ou de grau 4? Tá certo? Essa é uma pergunta que surgiu na última vez que eu dei aula presencial. Certo? Olha, quando você deriva um polinômio de grau 2, significa que desaparece um termo. Aí você fica com 2. Um de grau 1 e um de grau 0. Você derivar de novo, desaparece novamente mais um. Aí você fica somente com 1 de grau 0. Correto? Então veja que se você olhar para o y, p, derivada e a derivada segunda, você tem termos de grau 2, grau 1 e grau 0. Correto? É suficiente para você embolar isso tudo e gerar
esses três termos aí que tem grau 2, grau 1 e grau 0. Esses três termos que eu estou falando são os três termos do lado direito da equação. Ah, mas professor, não estou compreendendo. E eu acho que deveria ser uma de grau 3. Não tem problema. Se você quiser supor uma de grau 3, o que vai acontecer é que você terá um sistema maior e uma variável vai dar zero. Tá certo? A variável que acompanha o x ao cubo. Ou seja, não estou seguro para chutar numa de grau 2. Eu acho, na minha lógica aqui, eu não acompanho o professor, mas eu acho que deveria ser uma de grau 3. Então chuta uma de grau 3. O que você não poderia fazer é chutar uma de grau 1. Aí não vai dar certo. Tá? Espero que fique claro por que não vai dar certo, né? Se você derivar uma função de grau 1 uma vez, diminui um termo. Ela vai ficar só com 1. Derivar de novo, você fica com 0. Então, quando você juntar o y duas linhas, o y' e o y, você pode fazer a sopa que você quiser. Se nenhum desses três tem um termo de grau 2, não vai desaparecer. Tá certo? Bom, eu sinto que eu estou falando, mas não estou sendo claro. Olha, mas vamos supor que vocês aceitaram o meu chute. Aí, o que vem a seguir é substituir na equação. Então você vai pegar o seu chute, vai derivar, deriva de novo, tá bom? Nós sabemos derivar mesmo sem saber quem é esse A, esse B, esse C. Esse A, B e C são constantes, reais, tá bom? Não são funções, são constantes. Então, derivou, você vai chegar e vai jogar dentro da sua equação, vai reordenar, por favor, olhem, façam isso aí no lápis, devagarzinho, para o negócio entrar na sua cabeça, tá bom? O lado esquerdo você reordena e reagrupa de acordo com o x, tá? Tudo que tem grau 2, junta. Tudo que tem grau 1, junta. Tudo que tem grau 0, junta. Tá certo? Então, você vai ver que somente o menos 2a aparece aí multiplicando x quadrado. Não tem mais nenhum termo com o x quadrado. Nós temos um termo que sai do primeiro par de parênteses aí, que é o 8ax. E do segundo par de parênteses nós temos um menos 2bx. Bom, vocês agrupem aí, façam a distributividade e agrupem. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vocês vão fazer uma igualdade de polinômios. Vocês não vão resolver. A ideia aqui não é procurar o x. Por favor, não vejam isso aí como uma equação de segundo grau. Tá? O que você tem é um polinômio de grau 2 no lado esquerdo e um polinômio de grau 2 do lado direito. Como é que se iguala dois polinômios? Coeficiente a coeficiente. Então você vai pegar o coeficiente do x quadrado, que está à sua esquerda, e igualar com o coeficiente do x quadrado que está à sua direita. O coeficiente de x que está à direita com o coeficiente de x que está à esquerda. E você vai fazer isso com todos os coeficientes. Tá? Veja, só os coeficientes. Então, se você entendeu e está fazendo direitinho, você vai chegar a esse sistema. Perceba que no meu sistema não tem x, porque eu estou falando somente dos coeficientes. Eu não estou falando mais do x. Tá bom? Então, quem é o coeficiente do x quadrado? É menos 2a, do lado esquerdo. Quem é o coeficiente do x quadrado do lado direito? É 2. Coeficiente, coeficiente, coeficiente com coeficiente. Qual é a sua tarefa? Resolver esse sistema. Esse sistema, em geral, ele vai ser bobinho. Ele não é um sistema, como é que eu posso dizer, complicado. Não é. Em geral, ele é bobinho. Tá bom? Resolve o seu sistema aí da maneira que você quiser. Tá? E esse sistema ele até nem é tão perigoso. Eu vejo um sistema perigoso quando você tem assim, o 000 sempre é solução. Aí é complicado, porque aí o cara tende a fazer. Tem certas maneiras de resolver um sistema que só acha essa. Se ela for, ele só acha essa. Se o 000 for solução, ele só acha essa.
E aí, às vezes, a gente já sabia desde o início que o 000 era. E a gente está em busca de outra. Tá? Mas nesse caso aqui, o 000 é a solução da homogênea. Então não há como você se preocupar, porque o 000 não vai ser solução desse sistema. Vocês estão entendendo que eu estou falando 000? A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Não vai ser solução. Então, esse sistema aí você pode resolver da forma como você quiser, que você só vai encontrar a solução que tiver, e ele só tem uma. Tá? Não tem infinitas soluções. Então, resolvi aí, vou deixar a cargo de vocês resolverem, deem pausa, resolvam. Aí cheguei à conclusão, olha, o A é menos 1, o B é menos 5 meios e o C é menos 9. Professor, se eu tivesse suposto um polinômio de grau 3, então a componente, o coeficiente, perdão, do x ao cubo ia sair um zero aqui. O problema é, esse sistema teria 4 equações. Tá certo? Mas, necessariamente, o C que entrou aí desnecessariamente, você colocou algo, por insegurança, você colocou demais. Então, esse demais vai sair, como coeficiente zero. Entendeu? Bom, se você chegou à conclusão que o A é menos 1, o B é menos 5,5, o C é menos 9, significa dizer que você encontrou a sua solução particular. É só você levar o A, B e C para o lugar de cada um na sua proposta de solução. Ou seja, a sua solução vai ser menos x quadrado, menos 5 meio de x, menos 9. Você poderia colocar esse menos em evidência aí, mas tanto faz. Não pode tirar, tá bom? Diferente da equação homogênea, multiplicar por uma constante, isso aí não é mais solução, tá certo? A solução particular, ela é do jeito que está aí, sem tirar nem pôr, não mexa. Se tirar, professor, esse menos aí eu botei em evidência, eu vou tirar ele. Não tire não, porque deixa de ser solução. Tá ok? Então, esse é o método. Esse é o método, é fazer um chute criterioso e a partir desse chute criterioso você monta um sistema, resolve o sistema, traz a resposta do sistema para a sua proposta de solução e acabou-se. Vamos outra. Sim, eu esqueci eu já falei isso antes, não custa recordar. Se o problema tivesse pedido a você a solução geral da equação, né, falta ainda fazer a solução complementar. A solução complementar é a solução da homogênea. Tá certo? Então a solução geral seria a solução complementar mais a solução da homogênea. Tá ok? Então nós encontramos só a solução complementar mais a solução particular. Então, nós encontramos só a particular e eu estou supondo que vocês sabem fazer, mediante o que foi ensinado das outras aulas, a solução complementar, a solução da homogênea. Veja que o lado de esquerdo da nossa equação é de coeficientes constantes, então você sabe fazer. Show? Então vamos para mais uma. Então, veja só. Suponha que você tem essa equação aí na sua tela, tá bom? Y, duas linhas, menos y, mais y, ou seja, do lado esquerdo é coeficientes constantes, então a parte homogênea, mais uma vez, eu não vou me preocupar, tá? Vou me preocupar somente com a solução particular. E do lado direito você tem aí o 2 seno de 3x. O que seria natural de se esperar para a solução que eu estou procurando. Tá? Veja, será que a minha solução ela poderia ser alguma coisa vezes o seno de 3x? Se isso fosse possível, o que acontece quando você deriva a vezes o seno de 3x? Concorda que vai aparecer um cosseno de 3x? Né? Quando você derivar de novo, aí volta para o seno novamente. Então, como o lado esquerdo envolve o y e o y duas linhas, significa que o cosseno que vai aparecer vai ter que desaparecer.
porque do lado direito só tem um 2 seno de 3x. Vê se você me acompanha. Então, se eu supor que a minha função é somente a seno de 3x, vai aparecer um cosseno de 3x e ele não vai desaparecer com ninguém. Porque não tá certo? O que nós temos que fazer é a nossa proposta de solução tem que envolver o seno de 3x, porque ele está no resultado, e tem que envolver o cosseno de 3x, porque ele aparece e tem que desaparecer. Então é uma combinação linear entre a função e sua derivada. E suas derivadas. A nossa sorte aqui é porque o seno tem sempre tem a derivada cosseno e o cosseno tem a derivada seno. Então nós estamos falando de duas funções, seno e cosseno. Por isso, né, vai ser a nossa proposta, quase sempre ela vai ser assim, uma combinação entre a função que está do lado direito da EDO e suas derivadas. Tá certo? Então, a nossa proposta é essa daí. E agora você derivar e substituir lá na equação. O método é só esse. É o chute, tá bom? E substituir e descobrir quem é o A e quem é o B. Então, você vai derivar, né? Usou a regra da cadeia aí, apareceu um 3A, um menos 3B, eu vou derivar de novo, né? Aí a regra da cadeia me dá um 3 de novo, aí ficou um menos 9A e um menos 9B, derivem, tá bom? E aí você vai substituir na equação, né? Você vai pegar o y duas linhas, vai colocar lá no lugar dele, o y', o y igual isso tudo ao 2 seno de 3x. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse catatal que está à sua esquerda aí, e vai agrupar tudo que tem seno de 3x. E vai agrupar tudo que tem cosseno de 3x. Tá certo? Aí você vai fazer como a gente fez no caso dos polinômios. É tipo uma igualdade de polinômios, só que o que nós temos aqui não é polinômio, é trigonométrico. Então você vai olhar para o seu lado direito e ver qual é o coeficiente do seno de 3x. Então é menos 8a mais 3b. Vai olhar para o seu lado direito e ver quem é o coeficiente do seno de 3x, que é o 2, iguala. Você vai olhar para o seu lado esquerdo e ver quem é o coeficiente do cosseno de 3x. Menos 8b, menos 3a. Vai olhar para o seu lado direito e procurar o coeficiente do cosseno de 3x. Professor, não tem. Então é zero. É zero vezes o cosseno de 3x, então iguala. Então isso vai te dar um novo sistema. Tá ok? Então, o que é natural de se esperar? Se você tem duas variáveis, você tem que ter duas equações. Se você tem três variáveis, três equações. E assim vai. Né? O meu sistema tem que ser n por n. Aí você chegou nesse sisteminha aí bonitinho, foi lá, resolveu, encontrou que o A é menos 16 sobre 73, é essa coisa horrorosa aí mesmo. E o B é 6 sobre 73. Pronto. Acabou-se. Quem é a solução? Solução particular, né? É menos 16 sobre 73 seno de 3x, mais 6 sobre 73 cosseno de 3x. Show? O bom de estudar equações diferenciais é assim, tá na dúvida? Deriva o que é o seu resultado, as duas vezes, joga lá na equação e vê se confere, vê se bate. Tá bom? Para aqueles que estão usando um software, o Maple, o Wolfram, se você jogar a equação lá, ele vai te dar a solução geral. Então é preciso que você tenha um certo discernimento para entender que na solução que ele vai te dar está a solução complementar, que é a solução das homogêneas, tá? E a solução particular. Então, se você quer conferir se o seu está certo usando o Wolfram, você vai ter que olhar a resposta dele e pegar, saber destacar lá quem é a homogênea, a solução da homogênea e quem é a solução particular. Tá? Então, não ignore não, se você joguei lá e pedi a resposta dele, ele lhe deu um negócio bem maior do que o seu. O seu tem que estar lá dentro como uma parte.
né? Porque aqui você não encontrou a solução geral da equação, você encontrou somente a solução particular. Está faltando encontrar ainda é, a solução complementar. Cuidado no enunciado da questão e observe sempre o que se pede. Tá? Se ele está pedindo uma solução particular ou se ele está pedindo a solução geral. Tá? Tem os dois casos. Show? Bom, vamos para frente. Esse método, como eu já disse lá atrás, ele possui algumas bondades, né? Ele possui sérias limitações. Tá? A primeira delas, eu não disse até agora, é o seguinte: ele só funciona se os coeficientes da equação forem constantes, ou seja, ele só somente da mesma forma que a gente aprendeu a resolver a homogênea só para equações que tenham coeficientes constantes, esse daqui também só funciona se for coeficientes constantes, certo? Então, por mais que você olhe assim, tem uma equação que não é de coeficientes constantes, ou seja, os coeficientes tem x lá no meio, é variável. Por mais que você tenha se tornado habilidoso em dar um chute, não há garantia nenhuma de que o seu chute vá funcionar. Mas também, assim, não há garantia de que não vai funcionar. Você pode insistir e dar um chute e funcionar. O certo é que em alguns momentos vai funcionar, outros não vai. Tá bom? Uma outra limitação é o seguinte: a função que está do lado direito, a função g, aí que é dureza mesmo. Não, é um leque muito pequeno de funções para os quais o método funciona. Então veja só: se o g for polinômio, funciona. Beleza? Se o g for uma exponencial, funciona. Se o g for uma trigonométrica que seja seno ou cosseno, funciona. Tá certo? Seno de alguma coisa ou cosseno de alguma coisa. Se for, aí veja, os demais seriam combinações dessas que vierem antes. Aí cuidado com essa palavra combinações, eu escrevi aí para ficar bem explícito. As combinações possíveis entre essas três anteriores serão na forma de somas ou produtos. Se você fizer divisão entre elas, não funciona. Então veja, vale para o seno, vale para o cosseno, vale para qualquer combinação que seja alguma coisa vezes o seno mais alguma coisa vezes o cosseno. Vale. Agora, se eu pegar o seno sobre o cosseno da tangente, não funciona. Tá certo? Se eu pegar 1 sobre x, não funciona. Se eu pegar raiz quadrada de qualquer coisa, não funciona. Arco tangente de não funciona. Tá certo? Então só funciona para esses três tipos de funções e combinações na forma de somas ou produtos finitos dessas três que você tem aí no início. Tá? Polinômio exponencial ou senos e cossenos. Acabou, Jéssica? Não, ainda não. Veja. Funcionando, ainda pode dar errado. Veja, em alguns casos, a solução que você vai encontrar, né, você pegou lá, deu o seu chutezinho bonitinho, conseguiu montar o sistema, resolveu o sistema, pode acontecer que a solução que você encontrou seja a solução da homogênea. Ou seja, se é solução da homogênea, não é solução particular. Tá certo? Então, errou. Só que para esse caso aí a gente tem remendo, tem conserto. Tá bom? Tá bom? Então, fica aí anotada as limitações desse método. Tá bom? E justamente por conta dessas limitações que a gente vai ver outro. Tá certo? O nosso segundo método. Aí eu vou colocar agora uns exemplos onde a gente vai poder ver essa terceira limitação aí de encontrar uma da homogênea, tá certo? Vamos para frente. Então, suponha que foi pedido a vocês que, olha, tá bem claro aí, encontre uma solução particular. Então, é uma só particular da EDO.
tá bom? E veja que o lado direito está uma função que é a soma de um polinômio e uma exponencial. Tá certo? Então veja, eu vou usar o princípio da superposição e vou quebrar essa EDO em duas. Tá bom? Na primeira eu peguei a parte polinomial, na segunda eu peguei a parte que envolve a exponencial. Vou resolver primeiro a equação número 1. E aí veja como o polinômio 4x menos 5 tem grau 1, o meu chute vai ser um polinômio de grau 1. Então, vou derivar de novo, vou substituir na equação, né? Vou organizar os termos, agrupando em função do grau do x, vou igualar coeficiente com coeficiente, cheguei num sistema, resolvi meu sistema, tá? E aí cheguei à conclusão que a minha solução é menos 4 terços de x mais 23 sobre 9. É a solução da EDO número 1. Vamos agora resolver a outra, tá certo? Na outra, como é uma exponencial, aí lembre-se, eu falei que o correto é você fazer combinação entre a função g e suas derivadas. Como você tem um x elevado a 2x, veja, se eu tivesse somente, não tivesse esse x, tivesse só e elevado a 2x, todas as derivadas de e elevado a 2x são e elevado a 2x multiplicado por uma constante. Tá certo? Só que no caso de x vezes e elevado a 2x, eu vou ter nas minhas derivadas tanto o e elevado a 2x como x elevado a 2x. Então, e aí não aparece mais do que isso. Então é uma combinação dessas duas funções. E elevado a 2x e x vezes e elevado a 2x. Por isso que a minha proposta é essa daí, né? M vezes o e elevado a 2x mais n x e elevado a 2x. Tá bom? E aí o caminhar é o mesmo, tá? Deriva de novo. Olha, na ponta do lápis, viu? Tá indo rápido porque eu já fiz e já organizei, tá bom? Mas você tem aí uma parte de cancelar algumas coisas, juntar algumas coisas, botar em evidência outras coisas, e aí isso que está aí na tela não sai assim imediato não. Tem uns passinhos aí que eu estou encurtando para ser mais rápido aqui. Bacana? Mas faça, dê pausa. Não está igual não, professor, é porque você está precisando ainda agrupar ou ordenar algumas coisas. Tá ok? Vamos substituir isso aí na equação. Tá bom? Perceba que todos os termos têm e elevado a 2x, eu vou colocar em evidência. Tá? Quando coloquei em evidência, ficou essa expressão que está entre parênteses, né? Igual a esse outro. Então veja que eu poderia até cancelar o e elevado a 2x dos dois lados, né? Mas não precisa. O que eu quero que você perceba é que eu vou só igualar o polinômio de primeiro grau que está entre parênteses no lado esquerdo com o polinômio de primeiro grau que está multiplicando o e elevado a 2x. Tá? Então você é igualdade de polinômio, coeficiente com coeficiente. Então você vai olhar o coeficiente do x à esquerda, coeficiente do x à direita. Então fica menos 3n igual a 6. O coeficiente livre à esquerda é menos 3m mais 2n igual a zero, porque eu não tenho nada coeficiente livre na minha direita. Então o sistema que você vai ter é esse daí. Show? Resolve o sistema. Tá? Então, a solução particular da equação número 2 é esse coisa estranha que está aí. Tá bom? Logo, né, a minha particular vai ser a soma das duas particulares. Né? Eu estou usando o princípio da superposição para não homogêneas. Então, a sua solução particular final é essa daí. Veja, isso aí não é a solução geral, é a solução particular. Embora você esteja somando duas aí, são duas particulares de duas equações que eu usei como auxiliares.
Tá? Somei as duas e eu tenho a solução da equação geral, tá? Da equação original. Bacana? Esse exemplo aí é para que você veja como o andamento da superposição, como é que funciona. Beleza? Vamos mais um, né? Agora teoricamente mais simples, né? Veja que o lado direito tem somente 8e elevado a x. É o caso em que você tem uma exponencial e todas as derivadas da exponencial dá ela mesma. Então o chute fica bem óbvio, né? A combinação da função e suas derivadas, como a função e suas derivadas é sempre a mesma coisa, então a minha única é, combinação é dela mesma. Vai ser um a elevado a x. E as derivadas são horríveis de serem feitas, né? Faz aí suas derivadas, substitui na equação. E aí você vai chegar em que situação? Se você fizer a sua, botar o a elevado a x em evidência e fizer a soma aí de tudo que puder ser somado e cancelado, aí você chegou num absurdo, né? Do lado direito, do lado esquerdo ficou zero e do lado direito ficou 8e elevado a x. E agora, José? Veja, o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, não funcionou. Por quê? A solução que você encontrou caiu nas homogêneas. Né? Quando você substitui do lado direito, do lado esquerdo, e dá zero, é porque é uma solução da homogênea. Ok? O que você vai fazer é mudar a sua proposta. Então você propôs que fosse a elevado a x. Qual é a mudança que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar isso por um x. Mas, professor, de onde é que você está tirando isso? Vocês lembram o método da redução de ordem? Você tinha uma função e aí você construiu uma outra, né? E no caso dos coeficientes, dos coeficientes não, da equação de coeficientes constantes, quando a gente teve soluções iguais, né, o delta igual a zero, né, aí a gente viu que o y1, né, para eu ter a outra solução diferente do y1, a gente fez a redução de ordem e chegou à conclusão que o y2 era tão somente o y1 multiplicado pelo x. Então, o que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. Então, eu não tenho garantia nenhuma que isso vai funcionar, tá? E aí, eu estou só usando de uma suspeita, né? Porque, funcionou lá naquele outro, eu vou ver se funciona agora, tá certo? E aí você refaz o método. Na prova, ou em qualquer outro lugar que você esteja fazendo, se você fez e deu errado, esse primeiro trecho aí que deu errado, você não precisa colocar, você apaga. Tá? Ah, professor, eu queria manter. Não, mantenha, não tem problema nenhum, entendeu? Mas você chegou, você vai deixar, é necessário que você deixe somente a parte que deu certo. Tá? Não, mas eu não queria apagar, a minha prova vai ficar rabugenta e coisa e tal, eu não queria ir fazendo um rascunho para depois fazer na parte definitiva, tudo bem, tá? Mas não é necessário que você faça essa parte aí que deu errado. Que você faça não, que você deixe no papel, tá bom? Então, vamos refazer a proposta. A proposta agora vai ser o chute que eu dei errado multiplicado por um x. Tá bom? Então vai ficar ax elevado a x. Aí você faz novamente as derivadas. Tá certo? Perceba que eu continuo em busca somente de um coeficiente, é o a. Aí você joga tudo lá na equação. Tá bom? E aí agrupa da forma que você puder. Você ajustar tudo aí, vai ficar somente o menos 3a elevado a x do lado esquerdo e do lado direito 8e elevado a x, significa que o a é menos 8 terços. Olha, encontrei um a, tá bom? Então, professor, tá garantido? Você vai ter que fazer um testezinho, né? Pega esse yp aí, né? E faz as derivadas primeira e derivada segunda, joga na sua equação lá e vê se dá 8e elevado a x. Esse o método lhe deu uma solução real. Tudo bem? Então, vamos para frente.
né? Encontramos a solução particular, a parte homogênea fica por conta de vocês. Tá ok? Um outro exemplo. Novamente, é uma equação aparentemente bem simples. Minha proposta vai ser, de novo, né? Eu não tenho nada para dizer assim, refute essa aqui de início. Ela não foi útil no anterior, mas pode ser que ela seja útil agora. Não sei, entendeu? Você vai ter sempre que partir daí. Então você vai deriva de novo, substitui lá. Quando você substituiu, você encontrou zero igual a e elevado a x. Significa que a elevado a x é solução da homogênea. De novo, né? Aí você vai proceder da mesma forma que a gente fez no anterior. O que eu faço? Vou refazer meu chute, vou pegar ele, vou multiplicar por x. Vai de novo, deriva de novo, substitui. Quando você substituiu, zero igual a 8 é elevado a x. Ou seja, essa daí também é a solução da homogênea. E agora, José, você vai refazer o seu chute multiplicando o último chute por x. É sempre assim. Isso já foi provado que um deles vai funcionar. Então você pode ir fazendo isso que vai dar certo. Em algum momento, tá certo? Aí eu vou deixar a cargo de vocês, tá bom? O próximo chute é ax quadrado é elevado a x. Se você fizer bem direitinho, você vai encontrar o a igual a meio. Tudo bem? Fica aí como exercício para vocês. Bom, para ser bonzinho com vocês, né? A gente criou uma tabela com os chutes plausíveis, né? Eu vou colocar essa tabela aqui, não tenho a intenção que você decore essa tabela. Eu quero somente que você encontre um padrão, que você perceber a lógica. Então, quando for na hora de dar um chute, eu vou, né, ter uma noção de como chutar. Tá certo? Decorar essa tabela não acredito que seja algo humanamente possível. Tá bom? Então, veja, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nessa tabela o que pode vir do lado direito da EDO, né, a função g, e o chute como yp, né? Qual seria a proposta de solução, né, de chute para encontrar a solução da EDO. Tá ok? Então veja só, eu refaria essa tabela de uma forma mais sucinta. O livro colocou em 12 entradas, no meu caso eu acho que eu teria 6. Mas vou colocar ela aqui, da forma como está no livro. E vou também expor como é que eu teria dito, em, em, em contraponto ao que o livro fez. Tá bom? O autor do livro fez. Então veja, se você tiver uma constante, o seu chute vai ser também uma constante. Se você tiver um polinômio de primeiro grau, eu coloquei aí 5x menos 7, é um exemplo, não é só para 5x menos 7, é um polinômio de primeiro grau. Né? O chute vai ser um polinômio de primeiro grau. Se você tiver um polinômio de segundo grau, seu chute vai ser um polinômio de segundo grau. Se você tiver um polinômio de terceiro grau, adivinha? Eu teria juntado essas quatro linhas e teria dito somente o seguinte, ó. Se a função g for um polinômio de grau n, a minha proposta vai ser também um polinômio de grau n. Simples. E aí vale para qualquer grau. Show? Segue o bonde, né? Se você tiver o seno de alguma coisa, ele colocou 4x, mas é assim, é seno de qualquer coisa, alfa x. A proposta vai ser, já fizemos uma combinação linear entre a função e suas derivadas. Né? Derivadas do seno aos cossenos. Tá certo? E se for um cosseno? É uma combinação entre a função e suas derivadas. Aí quem são? Eu teria juntado essas duas numa linha só. Se for o seno ou se for o cosseno, o que vai vir como proposta é uma combinação linear dela e de suas derivadas. Show? E elevado a x é a vezes e elevado a x.
Um polinômio de primeiro grau multiplicado por e elevado a x. Você vai ter um polinômio de primeiro grau multiplicado por e elevado a x. Polinômio de segundo grau multiplicado por e elevado a x. Qual é a proposta? Polinômio de segundo grau multiplicado por e elevado a x. Entendeu? Se fosse eu teria dito somente o seguinte, olha, se a função g for um polinômio multiplicado por e elevado a alguma coisa x, esse polinômio for grau n, a proposta que você vai estabelecer é q vezes e elevado a alfa x, onde esse q também tem grau n. E aí vale, né, desde grau zero, que são as constantes, até qualquer grau que você tenha. Show? Minha tabela vai com quantas? 1, 2, 3 linhas, né? A do livro já vai com 9. Vamos para frente. Essas três aí não tem como reduzir, não. E elevado a 3x é exponencial multiplicado por trigonométrico. Então a exponencial fica quietinha, combinação linear da trigonométrica. Né? Polinômio trigonométrico. Aí veja, como é que a gente faz isso? Polinômio de grau 2 é como se estivesse dizendo assim, é uma combinação linear entre polinômios e trigonométricos. Então, é um polinômio multiplicando o seno, outro polinômio multiplicando o cosseno. Veja que nesse caso aí você teria 6 coeficientes a determinar. Portanto, seu sistema teria que ter 6 linhas e 6 equações. É um caso bem extremo isso daí. Tá? Ainda temos um mais extremo, que seria o caso de um polinômio, um exponencial e uma trigonométrica. Como seria a proposta? A exponencial ela não causa muito efeito, então é como se você pudesse colocar ela assim de ladinho, e você vai levar em conta somente o x e o cosseno de 4x. Né? Aí é um polinômio de grau 1 e as trigonométricas. Então, se você olhar para a 12 e a 11, bom, é isso daí, tá certo? Coloco a tabela com a intenção única de que vocês possam perceber uma lógica, tá certo? Uma lógica, uma maneira, como é que eu posso dizer, um padrão. Né? Não estou colocando na intenção que vocês decorem, né? Isso aí é humanamente absurdo. Tá ok? Então, ficamos por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver mais um método e aí estaremos prontos para a nossa prova. Né? Um abraço, fiquem todos com Jesus. Quem puder, fique em casa, álcool em gel, máscara quando sair à rua, tá bom? Vamos passar por tudo isso vivos, né? Um grande abraço.